Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês sabiam que o Brasil é o terceiro país do mundo entre aqueles que mais adotam o home office? E aí, Perim, Xandó, teletrabalho, home office, é bom ou não? Vou falar por mim. Eu estabeleci a minha própria empresa, fundei a minha própria empresa em 93. E começou como home office, né? E até eu digo o seguinte, eu não saberia trabalhar diferente. Eu tenho uma equipe hoje, as pessoas trabalham comigo, vão em empresas, mas eu permaneço nessa mesma modalidade. Bom, vantagens, não precisa nem ficar decantando as vantagens aqui, mas o fato é que me parece que também esse aspecto da cultura do brasileiro é um pouco a época que o Brasil passou de dificuldade econômica, muitas pessoas acabaram se estabelecendo meio que por conta própria. E algumas empresas hoje estão fazendo um movimento inverso de até deixar alguns funcionários em casa, não é isso? Mas olha que interessante. Eu acho que ele tem até algumas outras variáveis importantes aí. Algumas, claro, acham que o funcionário fica melhor em casa, mas eu acho que nem todos. Mas nós temos um componente tempo diretamente ligado ao componente trânsito, se a gente falar aqui de São Paulo, né? Então a gente tem uma economia de tempo efetiva. Mas não são todas as pessoas que se adaptam, né? Eu já ouvi muito disso. Tem gente que não consegue trabalhar em casa, que perde atenção, desvia, não tem aquela disciplina militar, etc. Tem gente que gosta de chegar no escritório, conversar, enfim. Eu acho que aquelas pessoas que não precisam interagir tanto, ter a sua presença física naquele momento, talvez realmente seja a melhor saída ou a tendência irreversível. E o tipo de atividade, né, Renato? Me parece muito improvável que você pudesse trabalhar home office. Para mim é muito difícil. Muito difícil, eu tenho muita dificuldade. Até para poder separar um pouquinho, enfim, mas eu já faço uma espécie de home office complementar. Então, eu trabalho antes de vir para o escritório e também depois, quando eu saio do escritório, para não deixar acumular. Não como regra, mas é quase que permanente isso, né? Mas a gente vai administrando, etc. Mas me chamou muita atenção. Tem também dentro desse tema algumas empresas, acho que a Cisco é uma delas, elas lançaram salas, né, de reunião virtuais em que as câmeras são colocadas, inclusive com equipamento surround, e você reproduz com videoconferência, isso está ficando cada vez mais fácil, mais barato, o ambiente daquela sala. Então você senta de um lado da mesa, vendo um telão, né, são vários telões, né? A sala que está do outro lado, que tem o mesmo formato, o mesmo shape da sala que você está. Então dá a sensação que o cara está do outro lado da mesa. Interessante. Talvez a gente tenha, num futuro bem próximo aí, possibilidade de fazer isso nas nossas casas, né? Até com realidade virtual. Exigirá alguns equipamentos específicos, mas assim, não vejo isso como improvável, não. Você também trabalha muito de casa, né, Pedro? Eu trabalho 100% do tempo na minha casa. Quer dizer, 98%. Na verdade, eu acho que a presença física para quem trabalha com a parte intelectual é desnecessária. Eu acho que o pedreiro precisa estar no lugar onde ele trabalha. A faxineira, né? O engenheiro. O barbeiro. Né? Agora, como intelectual, eu me sinto absolutamente livre para trabalhar em qualquer lugar. Inclusive, já teve situações, né, nos anos 90 ainda, em que eu trabalhava parcialmente na redação da Bandeirantes, na época, e a outra parte do tempo eu tinha meu escritório que eu atendia a Bandeirantes para fazer toda a internet, né, a comunicação pela internet. E nessa época, eu inclusive tive uma viagem para fazer a trabalho, né, eu estava de férias como editor da rádio, e eu tive uma oportunidade de sair de São Paulo para fazer um trabalho fora de São Paulo, e eu fui, e as pessoas me contactaram pelo telefone e eu tinha transferido as ligações da minha casa para o meu celular. E eu fiz um teste. Ninguém percebeu que eu não estava no meu escritório. Entendi. Então eu percebi, a partir daquele momento, né, que não fazia o mínimo sentido eu poder tomar decisões e resolver problemas sem estar sentado a uma mesa de escritório convencional. Bom, deixa eu só aproveitar, que eu me lembrei de uma coisa que nós conversamos no bloco anterior. O Renato soltou um gancho, ele me lembrou,
e agora o assunto voltou. Nós falamos de inovação, e eu acho que, de certa maneira, o trabalho em casa não deixa de ser uma inovação, uma mecânica de relação trabalhista e tudo, né? Mas já fazendo o gancho, eu estive essa semana no lançamento de um smartphone da Motorola, o Razr HD, que é o primeiro aparelho com suporte a 4G. Bom, o iPhone está chegando, né? Aliás, aproveitando, né? Interrompendo, o iPhone 5 foi lançado. Agora, o 4G americano é diferente do 4G brasileiro. Não funciona aqui o aparelho americano. É verdade. Alerta, não compre um iPhone na Best Buy e traga para o Brasil que não vai funcionar, né? Mas na verdade, ele vai acessar o 3G, né? Não o 4G. O 4G. Que seria o grande. Mas já não funcionava, né? Sempre tinha que ter um bloqueio, né? Todo porque a Apple também não queria que se fizesse esse tipo de compra, né? Não, mas mesmo desbloqueado. Lá é o LTE. Com a aqui não é o LTE. Assim, mas daí é o 4G, é outro negócio. Não, aí entra num tecnicismo, Renato. Aqui o problema é que os países têm frequências diferentes para trabalhar com 4G. E o Brasil é um conjunto de frequências super pulverizado, não é uma única, são várias, enfim. Isso aí é uma Isso acontece inclusive no RFID, sabia? Que tem uma banda do RFID, do UHF, que não pode ser usada porque aqui no Brasil é da Claro. Aliás, da Vivo. E daí o RFID tem que ser homologado pela Anatel por causa desse... Não, tem que ser homologado de qualquer forma, mas nesse aspecto aí ele não pode trabalhar na frequência da operadora de telefonia. O que eu ia comentar é que nesse lançamento, foi o que me chamou a atenção, esteve presente o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. E ele estava lá, foi feito toda uma demonstração do 4G, né? Enfim, velocidades incríveis que ele obtém, tudo. Mas uma das informações assim, bacanas que eu aprendi no dia, talvez eu tivesse cochilado, mas o fato é que está para ser aprovada uma lei que vai incluir os smartphones na lei do bem, né? Naquela lei do bem que vai desonerar impostos de smartphones e tudo, e que é algo, acho que é relevante, né? Porque na medida... Você vê o que aconteceu com o mercado de notebooks, por exemplo, quando eles passaram a ter aí alguns incentivos de preço. Smartphone é um objeto de desejo, mas ainda é caro, né? Não, ainda é caro. Já dá quanto custa um iPhone aqui no Brasil? Um 4S? Acho que quase R$2.000. R$2.000, né? E lá, $200. Mais ou menos. Desbloqueado dá uns 500 e poucos dólares. Tá. E daí você comprando numa operadora, né? Isso que você diz. Como é que chama lá? O Unlocked. Agora, a questão desses aparelhos, né, de smartphone, eu tive um smartphone em 2003, meu primeiro smartphone, que era um smartphone da Microsoft e da Intel. E que eu, como tinha sido assessor de imprensa e tinha conhecido muito bem os projetos da Intel internamente, eu sabia que existia um aparelho que era um computador de mão com um chip, que era um tablet, né? Um tablet não, Smartphone. Não, aquilo que veio antes, o PDA. PDA. Então, um PDA que tinha acesso à telefonia. Sabia que isso estava em estudo, inclusive a Intel tinha comprado a Dialogic, aquela história toda, estava usando o chip da ARM, né? E daí, eu fiquei muito atento para lançarem algum aparelho desse tipo eu comprar. E quando lançaram, foi em 2003, na Inglaterra, um aparelho chamado iMate, foi o primeiro aparelho smartphone do planeta Terra. Porém, o que acontece? Ele era touch, mas ele não tinha câmera. A conexão de internet era muito baixa, a gente não tinha nem 3G, nem Edge. GPRS. A gente estava no 1xRTT. Nossa. Isso aí é padrão CDMA, CDMA. O que acontece? Isso era tão lento que você conseguia baixar e-mail. E olhe lá. E é cabeçalho. Puxava o assunto. Era quase um pager de luxo. Um pager de luxo. Quando eu mostrava para os meus amigos aquilo, os caras falavam, como é que você... De onde você trouxe? Eu trouxe dos Estados Unidos. Quanto você pagou? $600. Cara, você é louco trocando. Cara, mas eu adoro isso aqui, para mim é tudo. Eu estou o tempo inteiro conectado, eu consigo saber tudo o que está acontecendo. Eu não trabalho em escritório, eu trabalho sozinho, eu preciso estar sabendo o que está rolando. O que acontece?
A Apple usou a tela de touch, que já existia, a câmera pequenininha, que já existia. Ela usou o sensor de vertical e horizontal, que já existiam, e criou software, e criou uma coisa que eu sentia falta naquele aparelho: design e interatividade, a experiência do usuário. Daí, meu amigo, acabou. Isso é inovação. A Microsoft tinha, né? O tablet. Chama Microsoft Tablet. Tinha, o primeiro tablet era um computador que virava, era um notebook que virava a tela. Você falou agora, eu lembrei eu tinha um Palm Trio. O Trio. Prata, prateado. É aquela anteninha pra fora aqui, assim, entendeu? Mas isso que você falou, Perim, da Apple ter reunido os elementos, pensa, leva 500 anos antes. Tintas azul e verde e amarela, um teto e pincéis já existiam. Agora, quem fez a Capela Sistina? É verdade. Acho que depois dessa temos que encerrar, né? É verdade. Em grande estilo. Gente, muito bom estilo. Tá bom, então, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Já contamos com vocês no próximo Conexão TI para Negócio. Isso Um abraço. aí, até lá. Um abraço.